Olá pessoal, estamos de volta de novo ao canal Universo dos Números, ok? Não se esqueça aí de deixar seu like, compartilhar com os amigos e ative o sininho de notificações, ok? Bom, sou o professor Augusto e vamos lá para a nossa aula de hoje. Apertei sem querer aqui, né? Vamos lá. Bom, gente, a gente vai ver hoje, né? Domínio, contradomínio e imagem de uma função, certo? Ao considerarmos uma função f de A em B, denominamos o conjunto A de domínio, né, df, né? Então, o conjunto A de domínio, né, simbolizado por df, do domínio da função, tá? Df, domínio da função. E o conjunto B, contradomínio, né, dado por CD, né, contradomínio da função, certo? Aí nós temos CDF da função f, né, que é o contradomínio da função f, ok? O conjunto do contradomínio formado por todas as imagens dos elementos do domínio é denominado conjunto imagem, né? Então veja só o que diz aqui, né? O subconjunto do contradomínio formado por todas as imagens dos elementos do domínio é denominado conjunto imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio que recebem uma flecha do conjunto A, que é do domínio, né, são chamados de imagem, né, dessa função, certo? Então veja só aqui um exemplo. Considere a função ilustrada pelo diagrama de flecha a seguir, né? Nós estamos aqui uma função, né? Vamos chamar isso aqui de o conjunto A, conjunto B. Todos os elementos de A estão interligados pelo menos um elemento de B, né? Os elementos de A, se eu considerar o que é um conjunto A, é menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o conjunto aqui, este conjunto, é chamado de domínio da função. E este conjunto todo é contradomínio da função, né? Determine aí, letra A, o domínio de f, né? Então, domínio de f, que é esse cara aqui, né? Temos aí, aqui era para estar menos 1, tá, gente? Tem um erro aí de digitação, ok? Aqui é para estar o menos 1. Domínio de f, menos 1 aqui, tá? Menos 1, 0, 1 e 2. Contradomínio são todos os elementos que eu tenho aqui neste outro conjunto, né? Do 0 até o 5. Veja que aqui está faltando 4, tá? Então, erro de digitação inclui o 4 aqui também, tá? Vou botar aqui uma flechinha, colocar o 4 aqui, ok? Então, o 4 também está incluso, certo? E o conjunto imagem, gente, são os elementos que recebem a flecha do domínio, né? Que é o 0, 1 e 4. Tá aqui, ó, 0, 1 e 4 são chamados de conjunto imagem, né? Então, conjunto imagem são os elementos que recebem a flecha do conjunto do domínio, certo? E o contradomínio são todos os elementos do conjunto que eu tenho aqui. Vamos supor que conjunto B, né? Então, seria todos os elementos do conjunto B. E o conjunto imagem somente os elementos que recebem a flecha, ok? Exemplo, né? Considere a função f1, 2, 3 em B em outra função, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, definida pela sentença matemática f de x igual a 2x mais 1, né? Certo? Então, temos aí, o domínio dessa função é o conjunto df 1, 2, 3, domínio, né? Também chamado de conjunto de partida. O contradomínio é o CD, conjunto o contradomínio da função, né, dado por esses elementos aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, também chamado conjunto de chegada, né. Como em uma função, a cada elemento do domínio corresponde a um único elemento do contradomínio, e nesse exemplo o domínio possui somente 3 elementos, o conjunto imagem poderá apresentar no máximo 3 elementos, né, utilizando a fórmula f de x igual a 2x mais 1. Para obtermos a imagem, vem, então, aonde for o x nessa função, né, eu vou substituir por esses números que estão aqui. Então, o x vai ser 1, o x vai ser 2, o x vai ser 3, né? Então, temos aqui, ó, f de 1, f de 2, f de 3, ó, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, né? Então, aqui são valores de x,
quando a gente resolve aqui no cálculo, os valores são de y, tá? Então, quando x é 1, y vai ser 3, né? Porque 2 vezes 1 é 2x, ó. O x é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes x é 2, 2 vezes x é 2, né? 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. O x é 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, né? Logo, a imagem dessa função é o conjunto em imagem, né? f, 3, 5 e 7. Então, este é o conjunto imagem, né? Então, o contradomínio são todos os elementos que eu tenho aqui. Mas o conjunto imagem é apenas o 3, o 5 e o 7. Ok? Função real. Uma função é chamada de função real quando o domínio e o contradomínio são subconjuntos, né? Não vazios do conjunto dos números reais. Raiz ou zero de uma função. Em uma função, um número real alfa, né, pertence ao domínio da função e é raiz ou zero da função, se sua imagem for nula, né? Então, na função f de a e b, temos alfa é raiz se somente se, tá? Isso aqui é se somente se, significado. Se alfa for, f de alfa for igual a zero. Exemplo, na função real definida por f de x, 3x menos 1, para encontrar a raiz fazemos f de x igual a zero. Então, f de x vou fazer igual a zero. Se eu fizer f de x igual a zero, vai ficar 3 menos 1 igual a zero, né? Então, aqui é zero, vai ficar 3x, vai ficar zero, se aqui for zero. Então, vai ficar zero igual a 3x menos 1. Ou 3x menos 1 é igual a zero. Eu posso inverter, né? Então, como ele quer saber o valor de x, passo x por... quer saber o valor de x, passo 1 para o outro lado, né? Está no primeiro membro, passa para o segundo membro. Então, ele está negativo, passa positivo. Tudo que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1/3, né? Então, a raiz da função é x 1/3, tá? Para que serve essa raiz da função, gente? Essa raiz da função, a gente pode utilizar no gráfico, né? É o assunto que a gente vai ver mais na frente. Porque quando a gente quer criar o gráfico da função, não é necessário você atribuir números, né? Basta você fazer f de x igual a zero, você encontra um ponto na abscissa, que é x, né? E esse cara que está sozinho aqui é o termo independente, é onde toca em y, ok? Que é um assunto que a gente vai ver mais na frente, tudo bem? Continuando. Então, domínio de uma função real. O domínio tem papel fundamental no estudo das funções, né? Pois é a partir dele que podemos, utilizando a sentença matemática, fazer os cálculos para obter as imagens. Quando não são mencionados o domínio e o contradomínio de uma função, entende-se que o contradomínio é o conjunto dos números reais e o domínio será o mais amplo subconjunto dos números reais para o qual são possíveis todas as operações indicadas na lei de formação. Sentença matemática ou fórmula matemática da função. Exemplo. O domínio da função real definida por f de x igual a 4x mais 5 é R, né, que é o número reais, pois para qualquer valor real atribuído a x, o número 4x mais 5 também é real. B. O domínio da função real definida por f de x 1 sub x é o conjunto, né, domínio de f igual x pertence a R, tal que x é diferente de zero, né? Por que x tem que ser diferente de zero? Porque aqui, gente, no denominador não existe um número divisível por zero. É por isso que x tem que ser diferente de zero, que é igual a números reais não nulos, né? Então, são todos os números reais menos o zero. Já estudou sobre esses tipos de símbolo, né? R asterístico, são números reais não nulos. São todos os números reais menos o algarismo zero. Pois, na operação de divisão, não podemos efetuar a divisão por zero, como acabei de falar, né? C. O domínio da função real definida por g de x igual a raiz quadrada de x é o conjunto, né, domínio de g, x pertence a R, tal que x maior ou igual a zero. Então, quando tiver uma raiz, ele tem que sempre ser maior ou igual a zero no denominador, tá? Então, que é a mesma coisa que os números reais positivos, tá? Porque o zero é nulo, então o zero inclui, então ele é nulo, então faz parte ali, né? Então, são todos os números reais positivos. Pois, na operação de radiciação no conjunto de números reais, não podemos calcular a raiz de índice par de um número negativo, ok? Aqui nós temos aparecendo, né, um exemplo. Encontre a raiz da função real definida por f de x, x² menos 10x.
né? Então aqui nós temos uma equação do segundo grau, certo? Então aqui ele fez pela forma fatorada, né? Ó, aqui o que tinha comum era x quadrado, tirou o x para fora do x quadrado, aqui tem um x também, que é o mesmo esse, então ele fatorou, né? Então x vezes x, x ao quadrado, x vezes 10, menos 10x, tá? Quando a gente fatora, gente, fica fácil de resolver, né? Então, uma das raízes é x igual a zero, tá? A outra raiz está aqui, ó, x igual a zero. A outra raiz é x menos 10 igual a zero. Está aqui, ó, x menos 10 igual a zero. O 10 está negativo, passa para o outro lado positivo. X igual a 10. Então, as raízes são 0, né, e 10. Então, as raízes são 0 e 10. Ok? Beleza? Então, por uma equação do segundo grau. Tá? Dá para fazer por Bhaskara, gente, mas por Bhaskara não é necessário, porque se eu tivesse, só se fosse uma equação do segundo grau completa, né? Se fosse uma equação do segundo grau, desculpa, completa, faria por Bhaskara, né? Ou soma e produto. Como é uma equação incompleta, dá para fazer dessa forma, ok? 2. Encontre o domínio da função real definida por f de x, 1 dividido por x menos 1, né? Então, olha como solução. A divisão, a divisão, né? Logo o denominador não pode ser igual a zero. Então aqui x menos 1 não pode ser igual a zero. O denominador da fração é x menos 1. Assim, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então x tem que ser diferente de 1. Então o domínio da função é igual a x pertence a r, tal que x tem que ser diferente de 1. Ok? Bom, vamos lá para o nosso exercício, né? Que é exercício de aplicação. Gráfico de uma função é um outro módulo, ok? Deixa eu abrir aqui. Esse já fiz, eu acho que, se não me engano, é esse, né? 17. Bom, temos aí, né? Módulo 17, domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, temos aí a questão número 1, né? A gente vai ter também a questão número 2 para fazer, né? E logo após a questão número 2, vamos ter também a questão número 3, ok? Bom, a questão número 1 diz o seguinte: dada a função f, né, composta pelos elementos menos 1, que é o domínio, né, 0 e 1, e o contradomínio menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né, definida pela sentença matemática f de x igual a x mais 1. Determine, letra A, o domínio da função. Então, o domínio da função ele já está dando para a gente, né? Então, a letra A, vou colocar aqui a letra A, então, D, domínio de f, é igual chaves menos 1, 0 e 1. Pronto, né? Domínio da função. Ok? A letra B, o contradomínio da função. Então, o contradomínio são todos esses outros elementos que estão aqui formados, né? Então, a letra B, contradomínio da função, são os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Letra C, f de menos 1, né? Então, a função está aqui, ó, f de x igual a x mais 1. Então, a letra C, a função é f de x igual a x mais 1. Então, ele quer a letra C, f de menos 1. Então, f de menos 1. Então, aonde for x, eu coloco menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1. O resultado vai dar 0, certo? Então, vai dar 0 aí. A letra D, ele pede x tal que x tal que f de x é igual a 1. Então, a letra D, que vai dar o espaço aqui, a letra D é x, né? Então, f de x é igual a 1. Tá? A sentença matemática é f de x igual x mais 1. Ok? Então, se ele fala que f de x é igual a 1,
aonde for f de x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 é igual a x mais 1, né? Ele falou que f de x é 1, então onde for f de x eu coloco 1. 1 é igual a x mais 1. Então, 1, o que está do outro lado, né, do segundo membro, x mais 1, 1 é positivo, certo? Vou passar para o outro lado negativo. Então, fica 1 menos 1 igual a x. Então, isso implica que x é igual a 0, certo? Essa é a letra D de dado, né? Então, x vai dar 0 também, correto? A letra E, vamos fazer aqui do lado, não temos espaço suficiente, né? Vamos tentar fazer aqui, ó, em cima, tá? A letra E. Y tal que y é igual a f de 1, tá? Então veja só, gente, y tal que é igual a f de 1. A gente sabe que y é a mesma coisa que f de x, tá? Y é a mesma coisa que f de x, tá? Então se y é igual a f de 1, então a função matemática que ele dá é f de x igual a x mais 1, né? Então ele quer f de 1. Então aonde for x eu coloco 1. Então vai ficar f de 1. Então 1 mais 1. Onde for x eu coloco 1. Então f de 1 é igual a 2. Ok? Então se f de 1 é igual a 2, né? E como y é igual a f de 1, então se f de 1 é igual a y e y é igual a f de 1, então se f de 1 é y, então y igual a 2, ok? Como ele fala aqui, né? Ele fala que y é igual a f de 1. Como a gente encontrou f de 1 é y, então f de 1 é y, então y é igual a 2, ok? Certo? Então aí é a letra E. E vamos fazer aqui, tentar fazer bem aqui a letra F, né? A letra F. A letra F ele quer o conjunto imagem. O conjunto imagem são os elementos, né, formados pelas respectiva função, né? Que é a letra C, letra D e a letra E, né? A letra C, ó, x é menos 1, né? Se x é menos 1, o y vai ser 0, né? Tá aqui, ó, x é menos 1, y vai ser 0, né? Depois a letra D, quando f de x é 1, ou seja, y é 1, tá? X vai ser 0. Então aqui o conjunto imagem é formado por y, tá, gente? Então aqui vai ser y0, aqui vai ser o y, que é 1, né? F de x é igual a y. Se f de x é igual a y, então y vai ser 1, tá? E na letra D. E na letra E, ó, y é igual a f de x, só que ele quer f de 1. Então o x é 1, y é 2. Então eu vou ter 0, 1, esse é 1 aqui, que ele fala aqui, ó, f de x é 1, então se f de x é y, então y é 1. Então 0, 1 e o 2 que a gente encontrou, ok? Então o conjunto imagem da função im de f é igual a abre chaves 0, 1 e 2. Fecha chaves, ok? Então essa aí é a resposta da letra F, beleza? E vamos lá para a questão número 2. A 2 é quando a raiz da função real, né? Definida por g de x igual a menos 2x mais 1. Como ele quer raiz, gente, lembra que a gente viu agora no assunto? Para descobrir raiz, a gente tem que fazer g de x, espera aí que não ficou legal aqui, g de x igual a 0, né? Então, g de x é igual a 0, então vai ficar 0 igual a menos 2x mais 1. Organizando, menos 2x mais 1 é igual a 0. Então, menos 2x é igual
o 1 está positivo, 4 para o outro lado negativo. Então não pode ter menos na frente do x, multiplica por menos 1. Então 2x é igual a 1. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Então x igual a 1 meio. Então essa é a raiz, né? Então 1 meio é a raiz da função, ok? No dedo 3, temos aí o domínio da função real definido por f de x, né? Raiz cúbica de x quadrado menos 2x mais 6 dividido por raiz quadrada de menos 5 mais 6 é, né? Ele dá essa alternativa A, B, C, D e E. Então veja só, gente, como o índice da raiz é ímpar, a única restrição que existe é que o denominador deve ser não nulo, né? Assim, se o denominador tem que ser não nulo, ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Tem que ser diferente de zero. Então, o denominador que a gente tem aqui é x quadrado menos 5x mais 6. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, tá? Ele vai ter que ser diferente de zero. Então, x quadrado menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero, ok? E aqui a gente pode fazer por Bhaskara, tá? Para encontrar as raízes. Encontrando as raízes, a gente vai encontrar o domínio da função, ok? Então, fazendo por Bhaskara, A é igual a 1, né? O A que acompanha aqui o x quadrado, o B é que acompanha x, o B é menos 5, e o C é o 6, né? Então, tem que fazer o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Então, delta é igual a b é menos 5, então vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é 6. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado, é 25, né? Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Então, delta vai ser 1, certo? Delta é 1. Então, a segunda parte é x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, certo? Então, x é igual a menos b, só que o b é menos 5, então abre parêntese, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, o a é 1 também, né? Tá aqui o a é 1. Então, x é igual, aqui multiplicação, menos vezes menos é mais, então fica 5 positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2, ok? Agora eu tenho x1 é igual, primeiro com mais, né? 5 mais 1 dividido por 2, né? 5 mais 1 é 6 dividido por 2, 3, ok? E x2, temos aí com menos, né? Agora, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, x1 é 3 e x2 x1 é 3 e x2 é 2. Ok? Então, nós temos aí os elementos formados pelo conjunto, né? 2 e 3. Então, olha só. Como esse cálculo é do denominador, tá? 2 e 3 não pode ser raiz dessa função. Então, eles têm que ser, ele não pode pertencer, né, a função x quadrado menos 5x mais 6. Porque se você substituir 2 e 3, se você substituir aqui 2 e 3 aqui no denominador, vai dar zero, né, porque eles são raízes dessa equação, x quadrado menos 5x mais 6. Então, sem substituir 2 e 3, vai dar zero aqui. E não pode ser zero, né, no denominador, que não existe um número divisível por zero, ok? Então, o domínio da função, né, o domínio da função de f, né, todos os números do conjunto dos números reais, menos os elementos 2 e 3, né? Então, são todos os números reais menos os elementos 2 e 3. Então, 2 e 3 não pode ser, não pode fazer parte, na verdade, do domínio da função. Porque se ele fizer parte do domínio da função, o denominador vai dar zero. E como não existe número dividido por zero, não vai dar certo, vai estar errada a solução, né? Então,
Não, então o domínio da função são todos os números reais, né? São todos os números reais, menos os elementos 2 e 3, tá bom? Porque se eu botar 2 e 3 aqui, vai dar zero no denominador e não pode ser zero. Então são todos os números reais, menos os elementos 2 e 3. Aí a gente chega na alternativa letra A, ok? Beleza? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.